30 segundos. 30 segundos. Ele entendeu que o Bolsonaro não liderou, ponto 1, né? Ou integrou qualquer grupo criminoso. Ele aceitou a existência de um grupo criminoso, mas não julgou que Bolsonaro teria participado, ou seja, é membro, integrou ao grupo, ou que ele tenha liderado esse vingado grupo. Ali. Vingado não, vingaram. O termo não é vingado. Alguém quis sacanear o Cid, né? Eu acho que nessa decisão ali, isso ficou evidente para mim. Esse voto, ele é uma mudança, tá? Uma mudança de perspectiva desse julgamento. É uma virada de 180 graus. Por quê? Ah, mas o Fux, isso não quer dizer que isso não quer dizer que a Carmen Lúcia ou o Zenin vão mudar de voto, tá? Voltou lá não? Não, né? Tá certo aí então, né? Tá certo. Então é isso. Então a gente ainda tá esperando, tá, gente? Estamos esperando. Assim que o Fux voltar para terminar o voto dele, a gente volta lá para o STF, tá bom? Então, o que acontece, gente? Esse voto do Fux, ele é uma aula de direito, de princípios básicos do direito, de Constituição, de leis, de jurisprudência. Ou seja, é aquilo que você espera de um juiz, um voto técnico, tá? E por que esse voto é importante? Porque esse voto, ele dá aos Estados Unidos, por exemplo, ao governo americano, tudo que o governo americano precisa para alegar as ilegalidades, né, sobre as ilegalidades, acusar de ilegalidades o processo, como foi conduzido até agora. Porque é impressionante, assim, é aquilo que o Rafael falou, com certeza houveram grupos aí ajudando, né, o Fux a montar essa defesa, porque humanamente o tempo é muito escasso para poder falar sobre isso, né? Para você conseguir falar aquilo tudo e conseguir montar aquilo tudo em tão pouco tempo. Então, esse voto do Fux, ele vai sim servir de insumos para o governo americano, mostrando todas as ilegalidades. É impressionante, assim. Eu fiquei impressionado, muitas das coisas que nós comentamos aqui, muitas das coisas que juristas como André Marcilha, Jeffrey Schichini, né, e outros, né, Ludmila Lins Grillo, já vinham falando de problemas anteriores, coisas, inclusive, que o próprio Fux falou o oposto, né, tanto no inquérito do Fim do Mundo, tanto nos julgamentos das pessoas dos atos do 8 de janeiro, ele se contradiz em vários momentos ali. Então, algo mudou. Algo mudou, né? Talvez, pode ser que a Magnitsky, né, mude aí o pensamento das pessoas, né? Mas vamos lá. Crimes de organização criminosa e dano ao patrimônio foram, então, configurados pelo Fux. Ele aceitou isso, só que ele diz que ele entendeu que o Bolsonaro não liderou, ponto 1, né, ou integrou qualquer grupo criminoso. Ele aceitou a existência de um grupo criminoso, mas não julgou que Bolsonaro teria participado, ou seja, membro, integrou ao grupo, ou que ele tenha liderado esse grupo. Dano ao patrimônio da União e deteriorização de bens tombados, que é o que a gente sempre falou aqui, o que aconteceu no 8 de janeiro, a única coisa que aconteceu foi isso. E segundo ele, não há provas de que Bolsonaro tenha ordenado ou induzido a depredação dos prédios públicos, o que é uma obviedade para qualquer um, mas estou aqui para relatar o que disse o Fux na decisão dele. E ele falou que para caracterizar o crime seria necessário demonstrar nexo de causalidade entre os discursos de Bolsonaro e os atos do 8 de janeiro, o que para Fux, a PGR, não conseguiu provar. E o que significa a PGR não conseguiu provar? Acusou sem prova. Crimes que seriam contra a democracia. Com muitas aspas, eu quero fazer depois um comentário detalhado sobre isso, mas eu primeiro quero elencar todos os pontos do Fux. Tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que é um abjeto, né? Ele diz que o uso da ABIN, o software First Mile, deixou de ser usado em maio de 2021, antes do período apontado pela PGR. Além disso, não ficou claro qual lei teria sido violada. Fux disse isso. Para Fux, defender a mudança no sistema de votação não é narrativa subversiva. Nunca foi. A gente tem vídeo do Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, dizendo abertamente que ele não confia e que ele falou que houve fraude. Que, né, na época que ele era governador, salvo engano, lá do Maranhão. Plano contra as instituições. Ele destacou que as provas apontam atos preparatórios e não atos executórios.
que seriam puníveis. Ou seja, ato executório seria, então, devido à punição, mas atos preparatórios você não tem. Ou teria o preparatório e não teria só a execução, plano de execução. A tal da minuta golpista tratava-se de uma mera cogitação sem execução. Segundo Fux, um estado de sítio só poderia ocorrer com autorização do Congresso e decreto presidencial, o que também nunca, nenhum dos dois pontos foram feitos. E de fato o próprio presidente Bolsonaro chegou a dizer isso abertamente, que você tomar uma atitude para poder fazer o que seria então estado de sítio, você tem que consultar e tem que ter a decisão do Congresso Nacional. Isso não ocorreu, nem o decreto presidencial. E o Fux ainda reforçou que, segundo a própria delação de Mauro Cid, Bolsonaro não teria assinado nenhum decreto de exceção. E também, segundo o próprio Cid, não há organização criminosa. Enfim, é uma confusão imensa, né? O tal do plano do punhal verde e amarelo. Para Fux, não há provas de que Bolsonaro soubesse ou tivesse contato com esse plano. Ponto 1, né, que foi apreendido pela PF com o general Mário Fernandes. Eu gravo esse vídeo com muita leveza, respirando tranquilamente. Há juízes em Berlim. A justiça ainda respira. A toga foi honrada. Foi vergonhoso, foi humilhante para os colegas do Fux ali na primeira turma, ao serem humilhados, né, com um voto técnico. Ele fez um voto técnico ponto a ponto. E eu vou fazer nesse vídeo um resumo do que aconteceu nesse primeiro momento do voto do Fux. Eles saíram para o intervalo para o almoço. Em breve ele volta, aí ele vai voltar com os votos realmente dos crimes pesados, né, das acusações mais sérias. Mas vamos lá. No voto, você inicia com as preliminares. Preliminares são as nulidades, né, o voto que analisa os pedidos das defesas para anular o processo. Por exemplo, uma preliminar foi o que anulou o voto do Lula, a condenação do Lula, dizendo que ele deveria ter sido julgado no CEP-X e não no CEP-Y. Esta preliminar foi o bastante para anular, para descondenar Lula, retirar ele da cadeia e colocar ele na presidência do Brasil. Então é muito importante, tá? As preliminares são de extrema importância. 3 preliminares foram analisadas pelo Fux no seu início do voto. Vamos lá. Que analisa vícios processuais. Ou seja, se durante o processo algo errado aconteceu que anule o julgamento. 3 preliminares foram analisadas. Fiz a anotação com a minha pranchetinha aqui com a ajuda dos meus advogados. Então a primeira preliminar que ele anulou foi a questão se o STF tinha competência, se era no STF mesmo que o Bolsonaro deveria estar sendo julgado. De cara, ele falou que não. Bolsonaro, nem nenhuma daquelas pessoas envolvidas ali deveriam estar sendo julgadas no STF porque elas não possuem foro. Se você não possui foro, você não pode ser julgado lá. O STF só serve para julgar pessoas com foro e não cidadãos comuns, como Alexandre de Moraes normalizou e a imprensa defende. Mas na Constituição não poderia. Então ele vota pela nulidade do STF, ou seja, incompetência do STF. Isso aí anula o julgamento, tá? Vamos lá. Segundo preliminar, incompetência da primeira turma. Ele fala o seguinte, bom, já que o Alexandre de Moraes está falando que deve ser julgado aqui porque o Bolsonaro era presidente no momento dos supostos crimes, então ele deveria estar sendo julgado pelo plenário e não pela primeira turma, com apenas 5 membros. Porque no regimento interno fala que presidentes serão julgados no plenário. Só que o Moraes ele entra em contradição. Ele fala, olha, tem que votar no STF porque tem foro. Qual é o foro? É presidente. Tá, no regimento interno fala que presidente tem que ser no plenário e não na primeira turma. Então ele faz mais um voto para anular o julgamento. A terceira preliminar, ele fala que houve cerceamento da defesa. O que é isso? Olha, a defesa não teve amplo direito de defesa. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes fez uma coisa chamada de data dumping. Ele despejou para os advogados de defesa, dias antes do julgamento, 70 terabytes de conteúdo. 70 terabytes de conteúdos corresponde a bilhões de páginas. Você consegue imaginar o que são bilhões de páginas? É como se você pegasse todas as páginas da maior biblioteca do mundo e colocasse um cara lá dentro e falasse, olha, prova que você é inocente, a prova tá aí em algum desses livros aí, desses 100 mil livros, acha aí a sua prova. Você tem 18 dias para se defender. Você tem noção que isso se chama cerceamento de defesa? É você criar um ambiente onde você torna o réu indefensável. Fala aí, família, o que vocês acharam desse vídeo? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e fuja da manipulação dessas grandes mídias. Até a próxima!